Olá, amigos, que o Senhor Jesus nos abençoe. O projeto sobre o suicídio é preciso falar. Hoje vai analisar o caso de número 13, a última história do livro O Suicida e a Justiça Divina. Essa história nos chamou muito a atenção porque ela trata-se de uma mulher que foi vítima de uma armadilha ou uma artimanha de família, cuja qual o seu marido a contaminou com a AIDS. E essa história traz-nos profundas reflexões a respeito da família, do suicídio. Então vou contar com a minha própria emoção. Nós estávamos aguardando o início da psicografia, quando chegou uma mulher muito magra, esquálida, e ela trazia um semblante de muita tristeza. Ao se ligar, o meu campo sensório, o campo mediúnico, ela começou então a escrever da seguinte maneira: fazia muito frio naquela noite, chovia muito. Quando despertei daquele buraco, meu corpo doía muito. Eu tinha dificuldade de respirar. Mas aquela dor que eu sentia no meu corpo físico não chegava perto da dor que eu sentia na minha alma. Pois na minha lembrança ficaram marcadas as palavras ásperas de minha filha quando cuspiu em meu rosto e disse: rampeira, vá embora de nossas vidas, rampeira. Eu lembro que eu busquei apoio de meu filho, mas ele também, insensível ao meu sofrimento, disse-me: o melhor que tu fazes para a nossa vida é nos deixar em paz. Você é uma rampeira. E diante daquele, eu não tinha o que dizer, eu não tinha como me defender. Então, em desespero, saí de casa, embrenhei-me numa mata ao redor da minha cidade, e quando me dei conta, não sei por quanto tempo, talvez despertei, eu estava nesta gruta, nesse buraco, toda picada de formiga. Então deliberei suicidar-me. Mas antes, eu gostaria de ter escrito uma carta para os meus filhos, para desmascarar meu marido, porque ele estava por trás de tudo aquilo que eu estava vivendo. Carta essa, disse ela, que eu nunca escrevi. E quando me chamaram para vir escrever esta carta através de um médium, eu fiquei feliz, pois afinal de contas, eu gostaria que meus filhos me compreendessem ou compreendessem a injustiça que cometeram comigo. Mas ao chegar aqui, fiquei consciente, estou ciente de que, com certeza, os meus filhos já sabem. Então eu resolvi escrever como desabafo a todos aqueles que passam por momentos semelhantes ao que eu passei. Quem sabe possa os ajudar.
Eu tinha 42 anos de idade naqueles tempos. Estava completando 20 anos de casamento. Casei-me com Oswaldo. A princípio ele era um homem bom, a princípio um homem atencioso comigo, um pouco estranho. Logo que nasceram os nossos 2 filhos, um menino e uma menina, Oswaldo se transformou. A partir do nascimento dos nossos filhos, toda a atenção dele era para os nossos filhos. E ele me tratava sempre como se eu fosse uma pessoa problemática, uma débil mental, uma louca. Os anos foram se passando e nos últimos tempos eu comecei a me sentir muito fraca. Perder peso, fui emagrecendo. Me dava sempre uma diarreia, eu estava sempre vomitando, enfim, era muito difícil. Eu precisava ir ao médico, mas Oswaldo, meu marido, sempre dava um jeito de dizer aos meus filhos, me convencer de que aquilo era manha, de que era comida que eu havia misturado, enfim. Eu sabia que eu não estava bem. A cada dia eu estava perdendo peso, até que um dia eu resolvi ir ao médico sozinha. Os meus filhos não se importavam comigo porque estava sob o domínio do meu marido. Ele era muito cativante com eles, comprava-os com mimos, com presentes, com alegria. E depois de uma batelada de exames que o médico me pediu, ele chegou para mim e disse: Maria Divina, você é soro positivo. Você está com HIV, AIDS. Eu levei um choque naquele momento, pois afinal de contas eu ouvia falar dessa doença, que ela era transmissível somente por relações sexuais. Eu disse: doutor, como é que se pega isto? Ele confirmou que era através de salivas, uma transfusão de sangue e de relações. Eu disse: doutor, mas eu sou uma mulher casada. Eu só tenho meu relacionamento com meu marido. Ele disse: olha, lamento, Maria Divina. Peça ao seu marido para vir fazer o exame. Acredito que foi ele. E ele ainda confirmou que eu estava num estágio bem avançado dessa doença e que precisava tomar uns medicamentos, uns remédios que estavam em testes e que estavam surtindo bastante efeito. Eu não tinha cabeça para ouvi-lo, eu só pensava na tragédia de minha vida. Eu precisava me esclarecer com Oswaldo, afinal de contas. Cheguei em casa desolada, não contei nada para ninguém. Eu precisava primeiramente ouvir Oswaldo, não contei para os meus filhos. Entrei num processo, Oswaldo sempre me cercando, fugindo de mim. Entrei num processo depressivo, a doença, a fraqueza, até que um dia eu consegui. Meus filhos saíram, chamei Oswaldo e disse: Oswaldo, o médico atestou que eu estou com AIDS e ele me falou da forma de contaminação. Por favor, me explique, porque eu nunca traí você. Foi então que, diante disso, ele confessou, falou: olha, eu sou soro positivo. Eu perguntei: mas como? Ele disse: olha, eu tenho tomado uns remédios, você não sabe disso. Minha doença está controlada e eu achei que não te contaminar. Você é um crápula, disse a ele.
Você devia ter me falado. Tinha outros meios de nós evitarmos. Você me contaminou. Você é um irresponsável. E ameacei então contar para os meus filhos. E ele disse: olha, se eu fosse você, não faria isso. O Mário, nosso filho, que eu contaminei-me, você não me perguntou. Eu sou usuário de drogas injetáveis. O Mário, nosso filho, também o é. Nós dividimos a droga. E ele e eu, nós também mexemos com o tráfico. Aquela notícia, eu não sei qual delas era a mais difícil, se era a contaminação pela AIDS ou se era a notícia de ter um filho e um marido usuário de drogas. Então eu ameacei chamar a polícia, denunciá-lo. Ele disse: olha, se você fizer isso, o primeiro a ser preso vai ser o seu filho. Eu não tinha mais como pensar o que fazer, o que dizer. Apenas fiquei aguardando. A vida se transformou para mim muito difícil, a doença, essas informações, toda essa realidade. Eu fui ficando mais abatida, me neguei a tomar, a procurar os médicos, a dizer para os meus filhos, e deixei a doença ir avançando. Até que um dia, os meus filhos chegaram com uma fotografia na mão e me disseram: olhe, eu olhei, era a minha foto. O meu marido havia pagado um senhor que eu nunca vi na minha vida, um soro positivo. Meu marido mesmo me dopou. E esse senhor, esse suposto estranho, manteve relações comigo. E meu marido tirou foto de nós dois. Estava ali, eu nua, com aquele estranho. E mais, ele disse para os meus filhos que eu era uma rampeira e que há muito traía ele e que eu havia o contaminado com AIDS. Por isso os meus filhos estavam me odiando. Por isso minha filha cuspiu no meu rosto, me chamando de rampeira. E eu saí de casa e fui parar neste buraco. Quando ela ia continuar, o pranto, a emoção, a mágoa, o ressentimento, o ódio do marido não permitiu. E ela entrou em pranto, em choro. E a nossa irmã, coordenadora do trabalho, irmã Rosália, a recolheu. E eu fiquei pensativo. Pensativo e muito curioso para saber o desfecho desta história. Como a gente trabalhava uma vez por semana, eu quase não me contia, os dias não passavam, até que chegou o dia da psicografia. Eu, na expectativa de receber aquela nossa irmã novamente para ela continuar a sua história, para minha surpresa, ela não veio. E veio para dar o desfecho dessa história, dessa vivência, o poeta cearense Epifânio Leite.
Epifânio Leite nasceu em 1891, desencarnou em 1942, na província, no estado do Ceará. Ele foi juiz de direito durante a sua vida e tinha uma sensibilidade muito apurada para a poesia. O Epifânio Leite, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele escreveu 3 poemas, 3 poesias, retratando a vida de castelãs, de personalidades ilustres do passado. Uma delas está no livro Astronautas do Além, intitulado A Paralítica, e 2 no livro Poetas Redivivos, também tratando de castelãs, de pessoas que viveram uma vida de personalidade muito marcante, mas que erraram muito. E ele então disse-nos: Maria Divina não pôde vir. Maria Divina representa uma das milhares de mulheres que sofrem esse tipo de constrangimentos, violência no lar. Mas nada é a obra do acaso. Maria Divina, há uns 4 séculos atrás, na Europa, precisamente na região da Espanha, foi uma castelã de muito poder e de muita importância. Uma mulher da alta sociedade que mantinha uma imagem de pessoas sérias, puritanas, mas na realidade, a castelã, tinha uma vida devassa, uma vida particular. Ela havia aliciado um senhor, um servo, e o seu filho, um jovem de 17 anos de idade, para satisfazer a sua libido sexual, às escondidas. E como a castelã era uma mulher muito orgulhosa e possessiva, ela não admitia que aquele servo, que lhe era casado, mantivesse o relacionamento com a própria esposa. E então a castelã mandou um capataz de confiança dar cabo à esposa do servo. No dia combinado, o capataz foi à casa da esposa do servo antes dele chegar, a dopou com uma substância de nalar e bem próximo à chegada deles em casa, deles que eu me refiro, o servo e o filho, escravos sexual desta castelã, manteve relação com a esposa dele. E no momento em que eles estavam chegando, este capataz saltou a janela e saiu gritando juras de amor. Pai e filho adentraram a casa sem entender o que estava acontecendo. No quarto, na cama, estava a esposa nua, como dopada, não dizia coisa com coisa. A prova do crime estava ali, a prova do adultério. Então, eles resolveram ali, movidos pela ira, pela mágoa, por aquela traição, pai e filho mataram a esposa sem nenhuma chance dela se defender. A esposa assassinada, quando entrou no mundo espiritual, ficou sabendo que ela foi vítima de uma artimanha, de um plano maquiavélico da castelã que mantinha o seu marido e o seu filho
como escravo sexual dela. Então essa jovem esposa assassinada passou a perseguir a Castelã, um processo obsessivo ferrenho. E com o tempo, né, a vida passa, todos eles retornaram ao mundo espiritual, uns mais cedo, outros mais tarde. E quando já no mundo espiritual, os benfeitores espirituais de cada um trabalharam para reuni-los novamente. E assim reuniram, convenceram a Castelã e o servo, escravo, agora assassino da própria filha, da própria esposa, me perdoe, a verem, reencarnaram como marido e mulher para trazer a esposa assassinada como filha, para que essa menina e a Castelã pudessem redimir, eles três se redimirem com grande erro na sequência, né, da ação da Castelã. E quando a Castelã, casada, né, engravidou dessa moça assassinada, dessa esposa assassinada, a energia do passado veio muito forte e ela então abortou. E esse aborto causou a separação deles. Porque o antigo servo Oswaldo, antes de ser Oswaldo, ele tinha uma ligação profunda, este enredo é marcado por uma energia muito forte. E ele separou dela, da Castelã, separado, ele enveredou-se na bebida. O filho que estava no mundo espiritual o acompanhou nesse processo da bebida. E ambos se tornaram viciados. E a Castelã, né, a moça abortada, que foi a esposa antiga, voltou com todo o ódio, empreendeu-se em cima da Castelã reencarnada e ela suicidou. Depois, novamente, dando um salto na história, reuniram-se de novo no mundo espiritual e programaram essa reencarnação de Maria Divina, Oswaldo, o filho Mário e a filha. A filha é a esposa assassinada lá na época que ela era castelã na Espanha. O filho é o mesmo que, junto ao servo, ajudou a matá-la, ajudou a matar a mãe. A Castelã, Maria Divina é a Castelã. Vieram para redimir-se, mas deixaram-se levar pela energia daquele passado e falharam desastrosamente, tanto ela quanto os três, Oswaldo, a filha e Mário. E o Epifânio Leite disse: Maria Divina e este grupo, esse quarteto, estão se preparando para virem de novo ao palco da vida, mais uma vez na tentativa de redimir-se uns com os outros. Desta vez está programado, Maria Divina virá receber os três, agora Oswaldo virá também como filho dela, nessa próxima reencarnação. E a vida para ela, esse desafio para ela, não será tão fácil, pois não está programado um esposo. Desta vez, com certeza,
ela ficará viúva muito cedo com esses 3 filhos, para a redenção. E ela disse, e o Epifânio Leite disse, ela está estudando no mundo espiritual uma lição que está inserida no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 7, uma lição chamada A Paciência. O tema, o nome dessa história do livro chama-se A Dor é uma Bênção. E nesta lição do Evangelho segundo o Espiritismo, que ela está estudando no mundo espiritual, eu faço questão de ler para vocês os 2 primeiros parágrafos, só para a gente entender. A Paciência, item 7, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos afligeis, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no reino dos céus. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar. A lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos pôr em prova, a paciência. Aí a lição continua, a vida é difícil, eu sei, etc, etc. Meus irmãos, o que me chamou muito a atenção nessa lição, eu gostaria de compartilhar com você. Todas as outras histórias, cada uma tem uma vertente, cada um tem uma forma de vivência que culminou no suicídio. No caso de Maria Divina, ela teve um suicídio antes dessa encarnação como Maria Divina e dessa vez ela suicidou-se também, mas não diretamente, porque naquela noite que ela narrou, ela desencarnou devido a uma tuberculose no estado avançado pela fraqueza em decorrência da AIDS, né, que estava num estágio muito avançado. Então o suicídio dessa última, foi considerado um suicídio indireto. Mas como ela era reincidente no suicídio, continua, né? Mas o que importa é que a gente precisa entender que essa lição nos chama a atenção com relação à família. Há esse tipo de família, que a gente fala família, que estão em grandes provações. Para a gente ter o máximo cuidado possível, porque não existe um acaso. A rejeição, né? A ingratidão, a perseguição do marido, de Oswaldo, contra a esposa, embora com esquecimento do passado, mas movido pelas energias que trazem, a gente precisa estar atento. A família é o nosso núcleo de trabalho mais importante na nossa reencarnação. E quantas histórias de famílias que nós vemos o desfecho através de tragédias, não é assim? Ódios, muitas das vezes perseguições entre cônjuges, marido e mulher e marido, desuniões, rejeições de filhos para com os pais, de irmãos uns para com os outros, e que muitas vezes
essas rejeições, esse sentimento de mágoa, embora inconsciente, acabam gerando tragédias em família, crimes, homicídios, suicídios, feminicídios. Nada tem um acaso, meus irmãos. O caso de Maria Divina nos chama muita atenção a isso. Olha, eles não vieram, vamos deixar bem claro, eles não vieram para falir. A falência foi consequência da invigilância, da falta de fé. Muitas das vezes a gente leva uma vida, nós esquecemos ou subestimamos a importância de Deus na vida familiar, a importância do Evangelho de Jesus na vida familiar, a importância de uma religião na vida familiar. O casamento, a união, ela tem um objetivo muito grande. Em muitos casos, o objetivo maior da reencarnação é o ressarcimento, o reajuste, a reeducação de afeto entre espíritos que trazem uma bagagem de muito comprometimento uns com os outros pela área negativa. Então, fica aí este alerta a todos nós. O sofrimento é a causa do suicídio. E não há maior sofrimento para o ser humano, os sofrimentos mais graves, se eu posso assim dizer, está relacionado aos afetos familiares, os mais próximos. Geralmente é entre marido e mulher, é entre pais e filhos, filhos e pais, as ingratidões, as traições. Isso a gente precisa pensar, levar a sério o relacionamento familiar. A família não é brincadeira. Ninguém está na família errada. Ninguém está no sofrimento também injusto. Lembramos que este sofrimento foi voluntário, foi uma questão de escolha, ou seja, deixaram-se levar pelo asco do passado, pelas energias do passado. Poderiam, na renúncia, no amor, no respeito, na compreensão, no esforço de se amarem, porque as desavenças em família acontecem sem mais, sem menos, não é? Casamentos muitas vezes precedidos de muito amor se transformam nesses momentos de impulsos de agressividade física, verbal. Tenhamos um cuidado, sejamos mais responsáveis. A reencarnação é um curso de reabilitação que precisa ser levado a sério. O vício também atrapalha muito dentro de casa. Então essa história, ela fecha este livro trazendo a grande mensagem do livro, que a prevenção ao suicídio, a prevenção ao homicídio, a prevenção ao sofrimento, ele precisa ser pelo esclarecimento, pela autoeducação. E a família é a nossa escola primeira e a nossa escola mais importante para isso, porque é na família que a gente vive os nossos momentos mais íntimos, é na família que a gente não tem que vestir, da nossa falsidade. Na família a gente é autêntico no nosso caráter. É lá que as nossas energias
borbulham, de vez em quando brotam, e é preciso ser contidas, substituídas pelo amor, pelo carinho, pelo respeito e pela gratidão. Então, encerramos assim este ciclo de estudos desta obra magnífica chamada O Suicida e a Justiça Divina. Deixaremos aqui, o link para você que não adquiriu, que não leu esta obra, possa ter gratuitamente na sua vida e possa ler a qualquer hora através do seu celular, através do seu computador. Que Deus nos abençoe, que Jesus te proteja e lembre-se, fé em Deus. Traga Jesus para a sua vida, para o seu lar. Trate o seu lar como o ambiente mais sagrado de sua vida. A sua família é o seu patrimônio mais valoroso que você tem, porque família e lar são bênçãos de Deus. Muito obrigado. Que Jesus te abençoe.